filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Pilatos não tinha necessariamente conexão com Herodes, mas de repente os interesses se uniram, entenderam? Então, por exemplo, olhando historicamente, nós vemos que o movimento gnóstico, a um certo momento, no século XVIII, XIX, o movimento gnóstico se uniu com o movimento revolucionário. Como que aconteceu isso? Não existe nenhuma reunião histórica. Não, mas aconteceu que Pilatos e Herodes se uniram e virou esse troço que está aí. Entendeu? Então, se nós formos olhar a história da humanidade, nós iremos ver que estes vários movimentos estão quase que, a gente pode dizer, coincidentemente, se unindo, não é? Se unindo numa direção só. E a direção que os movimentos intelectuais têm adotado nos últimos 7 séculos é a direção de destruição de uma religião, chamada cristianismo. Ou mais especificamente de uma igreja, a Igreja Católica. Eu acho que vocês notam isso nos professores de vocês. Os professores de vocês, eles podem ser de linhas e de matizes diferentes, porém a grande maioria deles, a não ser aquele que é professamente católico, a grande maioria deles são contra a igreja. E até mesmo aquele que é professamente católico, para sobreviver no ambiente acadêmico, tem que fazer críticas à igreja católica para mostrar que ele não é bitolado. E que ele tem uma mentalidade crítica. Está entendendo? Claro que essas coisas foram pensadas por pessoas humanas. Mas eu digo assim, na grande visão histórica, não é? As coisas confluem de uma forma tão orgânica que você só pode pensar em uma artimanha de Satanás. Está entendendo? Bom, vimos hoje de manhã que o primeiro passo é obter de vocês um materialista. Claro que o diabo quer obter depois, lá na frente, mas isso é lá na frente, ele quer obter um feiticeiro materialista. Mas isso não necessariamente ocorre tão de imediato assim. Porque é muito difícil o cara passar de uma fé católica para ser feiticeiro imediatamente. Ele precisa de um certo período de materialismo. Entendeu? E o materialismo, ele vai vivendo e convivendo dentro da gente, não é? De tal forma que você, aos poucos, imperceptivelmente, deixa de servir a Deus para começar a servir você mesmo. Vamos explicar isso. Vejam só. Você entra na universidade, eles recortam a realidade e dizem, você só vai observar isso daqui. E vão, através do hábito, né? O que é? A repetição. Através do hábito, vão habituando a sua cabeça a só pensar em termos materiais. Só pensar em termos materiais. Mas, até aí, é um negócio que faz um certo estrago, mas não é tão ruim assim. Existe um segundo passo, que é muito importante. Eles querem mostrar o quanto a igreja, o quanto a religiosidade é algo cruel e desumano. Eles querem mostrar que a igreja, ela é ditatorial e ela é contra a liberdade. E que eles, que seguem a razão,
são homens da liberdade. E aí vem. Eles querem mostrar o quanto a igreja é cruel. E não é muito difícil mostrar isso. Eles dão aulas e falam da Inquisição, fazendo uma grande artimanha, uma grande maracutaia em termos de argumentação, que é o seguinte, é um sofisma. Eles dizem assim, veja, a igreja é contra a liberdade religiosa e a liberdade de consciência. Ela matava as pessoas na Idade Média. Ela mandava, até mesmo durante a Idade Moderna, mandava as pessoas para a fogueira. Olha a Inquisição Espanhola. Quantas pessoas foram perseguidas. A Inquisição Espanhola, na verdade, ela é a tataravó de Hitler. Por quê? Porque a Inquisição Espanhola perseguia os judeus. Não é? Os chamados novos cristãos, que eram pessoas convertidas só aparentemente para o cristianismo. Judeus que passavam a ser cristãos para não serem perseguidos, aí depois eles iam lá descobrir se eram judeus ainda para matar os judeus, porque a igreja perseguiu os judeus. Vejam, gente. A Igreja Católica, ela não tinha a Inquisição porque ela era contra a liberdade de opinião. Primeiro vamos entender essa história aqui de Inquisição rapidinho. Essa palestra aqui não é sobre a Inquisição, então eu vou falar bem rapidamente. Tá? Depois você pode se aprofundar disso, eu vou te dar só a linha. O que era a Inquisição? A Inquisição era um tribunal para descobrir quem, estando dentro da igreja, estava falsificando a fé. Atenção! A Inquisição nunca foi, e eu não tenho notícia da Inquisição jamais ter feito absolutamente nada contra pessoas que estavam fora da Igreja Católica. A Inquisição não era para perseguir judeus. A Inquisição não era para perseguir protestantes. Não existe documentação histórica, pelo menos que eu tenha notícia. Se você tem notícia disso, por favor, venha me dizer e ilumine a minha ignorância. Mas eu não tenho notícia disso. Das investigações que eu fiz, daquilo que eu estudei, a Inquisição, não há nenhum processo inquisitorial em que o inquisidor está julgando um protestante. Ele está sempre julgando um católico com ideias protestantes. Por exemplo, vamos pegar um caso clássico e conhecido. Quando o Papa condenou Lutero, ele não condenou Lutero enquanto ele era um pastor protestante. Condenou Lutero porque ele era um monge católico que pretendia ensinar a fé católica dentro da igreja católica e estava ensinando uma heresia. Por isso a Inquisição, ela é para dizer o quê? Você não é mais católico. É isso que a Inquisição fazia e sempre fez. A Inquisição pegava a pessoa que dentro da Igreja Católica, não estava seguindo a fé católica. E, portanto, estava falsificando. É como se eu dissesse assim, imaginem, isso aqui é uma comparação que o próprio Santo Tomás de Aquino faz. O Estado, ele pune a pessoa que falsifica dinheiro, sim ou não? Alguém aqui acharia errado punir uma pessoa que falsifica dinheiro? Não é errado. Porque é um crime falsificar o dinheiro. Você está enganando as pessoas, está passando uma coisa que não tem valor por uma coisa que tem valor. Estamos de acordo? Muito bem. Santo Tomás de Aquino diz, o valor maior, qual é? A moeda ou a fé?
Ora, um pregador da Igreja Católica, que tem o mandato de pregar em nome da Igreja Católica, ele é padre, ele tem um título, Padre Paulo Ricardo. E ele recebeu esse mandato de pregar a fé católica. Agora ele começa a pregar coisas da cabeça dele. Ora, gente, isso daqui é crime. Você está vendendo gato por lebre. Qualquer instituição de direito de defesa dos direitos do consumidor diria isso. Você anuncia um curso de inglês e começa a ensinar para as pessoas uma língua que você inventou. E a pessoa que não conhece inglês direito vai aprendendo aquilo. Depois ela viaja para a Inglaterra, fala, e ninguém reconhece a língua dela. Aí ela volta para o Brasil frustrada e entra numa ação contra aquela escola. Você me ensinou inglês errado. Ninguém estaria contra isso. Mas por que é que nós somos contra que a igreja regulamente e que a igreja puna as pessoas que estão vendendo a fé católica falsamente? Ah, você vai dizer, mas padre, mas a igreja condenava as pessoas à morte. Sim, mas veja, nós estamos aqui dentro do sistema jurídico daquela época. Porque uma pessoa que falsificava dinheiro naquela época era entregue à morte. O que hoje nós achamos excessivo, sim ou não? Você condenar a cadeira elétrica uma pessoa porque falsificou dinheiro, é demais. No sistema daquela época, isso não era demais. Eu não estou fazendo um discurso relativista. Não estou fazendo um discurso relativista. Eu só estou dizendo que a igreja que fez a Inquisição de uma forma correta. A Inquisição, ela não somente existiu, ela existe ainda hoje. Chama-se Congregação para a Doutrina da Fé. E o cardeal Joseph Ratzinger, que não sei se vocês já ouviram falar dele alguma vez na vida, não é? Foi prefeito da Congregação da Doutrina da Fé e tinha como finalidade exercer esse ato de caridade para com os fiéis católicos, de dizer, cuidado, esse dinheiro é falso. Cuidado, essa língua que você está aprendendo não é inglês. Cuidado, esta fé que você está aprendendo não é católica. Veja, eu não estou proibindo você de crer nisso. Por exemplo, quando a Congregação para a Doutrina da Fé condenou as ideias que estavam no livro do senhor Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder, quando ela condenou aquelas ideias, ela estava fazendo um bem imenso ao povo católico do Brasil, pelo qual o povo católico do Brasil deveria agradecer imensamente, porque foi um ato de caridade. O que é que a doutrina da fé estava dizendo? Estava dizendo, meus irmãos católicos, não creiam nisso que está nesse livro, porque isso não representa a fé da igreja. Este Frei Leonardo Boff, está falsificando a fé. Está vendendo gato por lebre. Está dizendo que é fé da igreja aquilo que é uma ideologia dele. Mas não é a fé católica. Ah, mas a igreja está condenando cruelmente uma pessoa. Onde é que fica a liberdade de expressão? Onde é que fica a liberdade de escolha e a liberdade de consciência? Gente, espera lá. Você entra na torcida organizada do Corinthians, os Gaviões da Fiel. Você entra nos Gaviões da Fiel. E aí, no dia do jogo, você está na torcida organizada, você se veste de rubro-negro
e sai cantando: uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, Flamengo sempre eu hei de ser. Aí os caras da torcida começam a reagir e expulsam você da torcida. Isso é o melhor que eles podem fazer para você, tá? Porque o pior nós podemos imaginar, né? Eles expulsam você da torcida. E você diz: mas onde é que fica a liberdade de expressão? Onde é que fica a minha consciência? Eu não tenho direito de escolher o time que eu quiser? Tem, meu irmão. Só não esteja na torcida organizada do Corinthians. Você tem direito de ser flamenguista. E eu irei lutar para que você tenha esse direito até a morte. Mas, por favor, cai fora da minha torcida. Está entendendo? É só isso que a Igreja Católica quer. A Igreja Católica quer que esse bando de gente, esse bando de hereges que está dentro da igreja, vendendo a fé católica de um jeito, parem de falsificar a fé católica. Gente, nós não temos problema nenhum. Se os católicos nesse país se reduzirem a uma meia dúzia de gatos pingados, não tem problema. Mas que fique bem claro que essa meia dúzia de gatos pingados são os católicos e que aquele resto ali é de hereges.